Olá, nessa aula vamos aprender a calcular o mínimo múltiplo comum, MMC, e o máximo divisor comum, MDC. Vamos começar com o mínimo múltiplo comum, que também é chamado de MMC por conta das letras iniciais do nome. O MMC é o menor dos múltiplos comuns de dois ou mais números, excluído zero. Vamos aprender como calcular o MMC entre dois ou mais números, usando o método de fatoração de números primos que vimos na aula anterior. Por exemplo, vamos aprender como calcular o MMC entre 4 e 7. Para isso, precisamos organizar os números para fazer a fatoração, e já sabemos que devemos fatorar em números primos. Vamos observar os números e verificar qual dos números primos que dá para dividir um ou os dois números ao mesmo tempo, começando pelo menor número primo, que é o 2, e continuando à medida que concluir a fatoração. Verificamos aqui que o 4 dá para dividir pelo número primo 2. O 7 não dá por enquanto, então é só repetir. Então, vamos dividir pelo número 2 e vamos obter o 4 dividido por 2, temos o resultado 2, e o 7 que não deu para dividir, vamos repetir por enquanto. Agora temos o número 2 e o número 7, e novamente dá para dividir por 2. Vamos dividir. Temos que 2 dividido por 2, 1, e 7 dividido por 2, claro que não dá, só repetimos. E quando chegamos aqui em 1, já fizemos a fatoração do 4. Temos que concluir ainda, porque falta o número 7. E o 7, vamos testar o próximo número primo, que é o 3, e não dá para dividir. O próximo número primo é o 5, não dá para dividir. Então, vamos dividir por 7, e dá para dividir. Fazendo isso, obtemos aqui o resultado da fatoração. Quando chega no 1, é porque já finalizou. Mas isso vocês já sabiam fazer. Então, como que vamos fazer para calcular o MMC? É muito simples. Se devemos calcular o MMC de dois ou mais números, depois de fazer a fatoração, basta multiplicar os números primos encontrados, que são os números que ficam aqui do lado direito. Então, multiplicando 2 vezes 2 vezes 7, obtemos 28. Isso significa que o MMC entre 4 e 7 é 28. Vamos agora aprender como calcular o máximo divisor comum, também chamado de MDC, por conta das iniciais do nome. Bom, o MDC é o maior valor dos divisores comuns de dois ou mais números. E para calcular, também vamos usar o processo de fatoração por números primos. Vamos ver como calcular o MDC entre 6 e 12. Primeiro, vamos organizar os números para fazer a fatoração e verificar por qual número primos vamos começar a dividir. Observando os números, temos que ambos dá para dividir pelo número primo 2. É por onde vamos começar. Dividindo 6 por 2, obtemos 3. E o 12 também dá para dividir por 2, que obtemos o 6. Observemos agora os números que temos, que é o 3 e o 6. Ainda dá para dividir por 2, que é o número 6. Vamos dividir por 2 até não der mais. E quando não der, que a gente pode trocar o número primo. Vamos por 2 novamente. O 3 não dá para dividir por 2, então vamos repetir. Mas o 6 dá para dividir por 2 e temos como resultado 3. Observemos agora que temos o número 3 aqui e não dá mais para dividir por 2. Então, vamos para o próximo número primo, que é o número 3, e dá sim para dividir. Dividindo por 3, obtemos 1. E quando chegou aqui, já finalizamos a nossa fatoração.
Mas a partir de agora, como vamos saber como calcular o MDC entre esses números? Bom, vamos verificar dos números primos que temos aqui, quais desses números deu para dividir os dois números ao mesmo tempo. Vamos revisar. O número 2 foi divisível pelo 6 e pelo 12. Então, esse número 2 aqui foi um divisor comum. Tem algum outro divisor comum? Vamos destacar aqui o 2. Agora, o número 2 aqui não deu para dividir o 3, então ele não é comum aos dois números. Então, não vamos utilizá-lo. Agora, esse número 3 deu para dividir pelos dois números, então o número 3 é um divisor comum, vamos destacar. Depois que separarmos os divisores que foram comuns entre os números, para encontrar o MDC, basta multiplicar então. Então, vamos fazer 2 vezes 3, que é igual a 6. Isso significa que o MDC entre 6 e 12 é 6. Bom, agora vamos fatorar os números 28 e 36 e depois encontrar o MMC e o MDC entre eles. Primeiro, devemos organizar os números para fazer a fatoração. Observe que tanto 28 quanto 36 são divisíveis por 2. Então, dividindo 28 por 2, obtemos 14, 36 por 2, obtemos 18. Temos agora o 14 e o 18 e ambos são divisíveis por 2. 14 dividido por 2, 7. 18 dividido por 2, 9. Agora, não temos mais nenhum número divisível por 2. Vamos, então, para o próximo número primo, que é o 3. E dá para dividir. O 7 não dá para dividir por 3, então vamos repetir. 9 dividido por 3, 3. Dá para dividir por 3 novamente, então vamos lá. 7 dividido por 3 não dá, só repetiu. E 3 dividido por 3, 1. Foi finalizada a fatoração do 36, mas a do 28 ainda não. Então, vamos continuar. Temos agora apenas o número 7 para fazer a divisão. E só dá para dividir por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7, 1. Finalizamos a fatoração aqui. Agora, como vamos fazer, então, para descobrir o MMC e o MDC entre eles? Bom, se eu quiser saber o MMC, como já vimos anteriormente, basta multiplicar os números aqui do lado direito, os fatores primos encontrados. Então, fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 7, obtemos 252. Isso significa que o MMC entre 28 e 36 é 252. E se for o MDC? Bom, para calcular o MDC, precisamos verificar quais foram os divisores comuns. Observe que esse número 2 deu para dividir tanto o 28 quanto o 36. Então, ele é divisor comum, vamos marcar aqui. Esse número 2 também deu para dividir tanto o 14 quanto o 18. Então, vamos marcar também. Esse número 3 só deu para dividir o 9, o 7 não, então não podemos marcar. Mesma coisa, o outro número 3 só deu para dividir o 3, o 7 não, vamos marcar. E o 7 só deu para dividir por ele mesmo, então não vamos marcar. Temos, então, que multiplicar os números que foram marcados, que são os divisores comuns. Então, 2 vezes 2, 4. Isso significa que o MDC entre 28 e 36 é 4. Muito simples, não é mesmo? Agora, vocês vão treinar bastante, revisar o conteúdo para conseguir fazer as atividades, combinado? Até a próxima aula.